Gente, boa tarde. Beleza, vamos lá, vamos à luta, vamos trabalhar, vamos produzir. Mais um evento do IAP, o Happy Hour, tá bom? O Happy Hour de hoje, quinta-feira. Ele é mais especificamente voltado para as bancas FUNSERN e Comperv, prioritariamente a FUNSERN, beleza? Mas há alguém aqui na sala que não vai prestar concurso para a Guarda Municipal, ou vai fazer só Polícia Civil, alguma coisa. Como? Beleza. De qualquer maneira, é português. Show de bola? Tranquilo. Ah, beleza. Só recapitulando, o nosso Happy Hour de hoje, ele tem mais estrutura voltada para a FUNSERN e para a Comperv, mas é a língua portuguesa. Tranks. Então, perguntem, participem, questionem, comentem, elaborem o que vocês acham que é interessante para vocês poderem pensar melhor e sugiram, tá bom? No final da aula eu vou deixar os meus contatos, a maioria aqui já tem. Vou deixar os meus contatos para que nós continuemos a nos falar, em caso de dúvida, de alguma coisa aí nesse sentido, ok? Beleza? Vamos lá. HH, Happy Hour. Vamos lá. Primeiro texto, vamos à luta. Derrotados por um mosquito. O que eu disse a vocês, eu já disse em sala. A quem não ouviu ainda, preste atenção. Quem não viu ainda também, preste bem atenção. Quando a gente vai analisar um texto, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não conhece a identidade de quem vai escrever. Tá bom? Não conhece. Você vai receber um texto de uma pessoa, de um jornalista, de uma jornalista, de um advogado, de uma advogada, de alguém que se predispôs a participar dessa esfera jornalística de comunicação. Você não conhece a identidade dessa pessoa, não conhece os traços personalísticos dela, não sabe como ela vai desenvolver a forma de pensar, nem como ela vai desenvolver o tema, como ela vai fazer a progressão desse tema, o desenvolvimento desse assunto. Mas tem algumas coisas que todos os textos têm obrigação de denunciar ao leitor, a quem vai fazer a prova, ao concorrente, ao candidato ou à candidata. Por exemplo, nós temos um texto estruturado, obviamente, em parágrafos, certo? Nós temos um título, vou botar aqui, ó, rapidinho, texto. Tá? Nós temos aqui o título, 2 pontos, derrotados por um mosquito. E a primeira coisa que você precisa perceber, ó, derrotados por um mosquito. Pessoal, é comum, é sensato, é viável um mosquito derrotar alguém? Questione o título. Questione sempre o título. Porque você vai ter títulos de caráter expositivo e títulos de caráter mais crítico. Então, sempre se apresente como questionador desse título. Tá bom? De qualquer título, de qualquer natureza. Certo? Se houver subtítulo, que é uma espécie de complemento, de reforço do título, também apresente as suas indignações. Questione, converse. Derrotados por um mosquito. Beleza. Autora, Silvana Bittencourt. Agora você vai lá para o rodapé. Disponível em opopular.com.br, acesso em, pronto, beleza. Leia sempre o rodapé. Por quê? Porque a leitura do rodapé vai revelar a você algumas informações como data. Nesse caso aqui não tem tantas informações importantes para a prova, mas há questões da FUNSERN e da Comperv e também de outras bancas cujas respostas estão no rodapé. Então, nesse caso, nós não teremos nenhuma delas, mas é de fundamental importância que na prova de vocês, independente das bancas, mas prioritariamente estas duas, vocês prestem atenção ao rodapé. Show? De boa? Porque o rodapé pode fornecer informações como data, origem, de onde saiu o texto, tipo de linguagem. Se o texto sai de um site, a linguagem é culta e informal, é mista, mas é predominantemente culta. Show? Norma culta. Se o texto sai de uma revista, uma coisa mais tradicional, uma revista mais tradicional, de circulação nacional,
A linguagem tem poucos flashes de informalidade ou talvez nenhum. Porque você depende muito do público e do veículo divulgado. Eu também não posso estabelecer um nível de linguagem sem conhecer o público que vai ler e sem conhecer o elemento da mídia que vai divulgar. A linguagem que eu uso no WhatsApp, a linguagem que eu uso no Instagram, deu valor? De novo. Não. A linguagem que eu uso no WhatsApp, a linguagem que eu uso no Instagram, no Facebook, não é a mesma linguagem que eu vou usar na revista Época, na revista Isto É, na revista Veja, revista Carta Capital. Não é a mesma linguagem do UOL, do G1, que são sites, sacou? Então a gente tem que saber para quem a gente escreve, para a gente definir o padrão de linguagem e de onde sai o texto. Aí você define o padrão de linguagem com mais segurança, tá bom? Então bora lá. Começar a ler. Do alto de sua genialidade, o homem cria as mais impensáveis engenhocas, cada vez mais eficientes, práticas mágicas. Mas, mesmo com toda a sua inventividade, não consegue se livrar das ameaças de um pernilongo. Tem um mas aí bem grande, não tem? Que é uma conjunção coordenativa sintética adversativa. Beleza. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar o mas e lembrar que esse mas vai expressar a diversidade. Lembrar também que a diversidade tem tentáculos. Eu chamo de tentáculos da diversidade. A diversidade pode aparecer com o nome oposição de ideias, com o nome contraste, com o nome quebra de expectativa, com o nome compensação. Compensação é, perdi R$5, mas achei 50 mil. Então pronto, nem coçou. Certo? Beleza. Perdi R$500, mas achei 50 mil. Nem doeu. Sacou? É o mas de compensação. Ele não deixa de ser adversativo. Porque perder e achar, perder, achar, são antíteses. São palavras opostas. Isso é o que sustenta a diversidade, sacou? Mas a diversidade ela pode ser encaminhada para esses outros tentáculos. Oposição de ideias, quebra de expectativa, sacou? Não obrigatoriamente vem o nome adversidade. Agora aí você tem, de qualquer maneira, uma adversidade. Aí você tem que definir se é quebra de expectativa, se é contraste, se é oposição de ideias, e barará, e barará, e barará. Vamos lá? Do alto de sua genialidade, o homem cria as mais impensáveis engenhocas, cada vez mais eficientes práticas mágicas. Mas mesmo com toda a sua inventividade, o homem é gênio e criativo, porque ele é genial e tem inventividade. Mesmo sendo genial e inventivo, não consegue se livrar das ameaças de um pernilongo. Já está feita aí a quebra de expectativa. O que você espera de um homem genial e inventivo? De uma mulher genial e inventiva? Que não perca a batalha para um pernilongo. E mesmo assim, perde-se a batalha para um pernilongo. Está vendo a quebra da expectativa? É o que você espera e o que é apresentado, tá? Aí vamos lá. É fragorosamente derrotado por um mosquitinho magrelo e frágil, de aspecto inocente, que faz cada vez mais estragos por onde passa. Beleza. Aproximadamente de 50 a 100 milhões de casos novos de dengue surgem por ano em mais de 100 países, segundo a Organização Mundial de Saúde. A incidência da doença aumentou mais de 30 vezes nos últimos 50 anos e teme-se que aconteça uma pandemia. Somente. Perceberam a sequência aí de informações? Pessoal, uma sequência de informações como esta tem qual intenção predominante? Orientar você ou alertar você? Predominante. Tem as duas, orientar e alertar. Qual é a predominante? Alertar. A predominante é alertar. Olha o que ela diz aqui. Preste atenção. A gente bota o homem na lua, o homem vai à lua, não vai? E perde a batalha para o mosquito. E não é só no Brasil, não. Não é só na África, não. Não é só na América Latina, não. Então, olha o que ele diz aí. Aí o que ela diz. E Silvana, ela articula bem, porque ela diz,
Aproximadamente de 50 a 100 milhões de casos novos de dengue surgem por ano, em mais de 100 países. Pessoal, isso é só uma doença. Dengue, zika, chikungunya, é só dengue. Está falando só da dengue. Pegue todas as outras doenças que existem no planeta. Isso é só dengue. Você tem de 50 a 100 milhões de pessoas. Bronca, né? Segundo parágrafo. Só em Goiânia, já foram mais de 27 mil pessoas nocauteadas em pouco mais de 2 meses. Sublinha a palavra nocauteadas. Nocauteadas. Mosquito não nocauteia ninguém. Para cá. Denotativamente, qual o sentido de nocautear? Dar um bufete e a pessoa não voltar para a luta. Nocaute, bora lá, cadê a galera aí? Tem a galera aqui que treina, que eu sei que gosta de uma lutinha, isso é saudável. Nocaute, amigo, tem como voltar para a luta? Nocaute é fim, é o ipom do judô, caiu de costas, tchau. Pronto. Só em Goiânia já foram mais de 27 mil pessoas que levaram uma surra de luva de boxe, é? Não. Tá vendo? Então a palavra nocauteadas aí está em conotação. Quando eu tenho uma palavra em conotação, pode aparecer o nome conotação, polissemia, plurissignificação ou palavra em metaforização. Eu já disse isso em sala de aula e agora eu vou passar para vocês. Vamos lá. Palavra em conotação pode ser que a banca não cite a palavra conotação e cite polissemia, plurissignificação, plurissignificação e metaforização. Professor, mas a minha prova, preste atenção, todo mundo aqui, ó, você que está em casa, preste atenção ao professor, show. Professor, metáfora é uma figura de linguagem. Para cobrar na prova, tem que aparecer lá no meu programa, figuras de linguagem. Não. Já existe um conjunto de figuras de linguagem que foi absorvido. Esse conjunto de figuras de linguagem foi absorvido pela parte de interpretação de texto. Pleonasmo, metáfora, olha aí, ó, estudinho, elipse, zeugma. Pronto. Essas figuras de linguagem, a interpretação de texto já absorveu há muito, tempo. Eu não posso colocar uma questão de literatura na prova da guarda municipal. Eu não posso colocar uma questão de literatura em nenhuma banca, se não houver lá figuras de, linguagem. Mas eu posso trazer metáfora como sinônimo de quê? Conota em qualquer prova. Mesmo sem citar figuras de linguagem. Então, metáfora é só para enganar você. O cara vai ver lá o nome metáfora, aí vai fazer o quê? Não, é impossível. Por quê? Porque é literatura, né? A prova não é de literatura. Fiscal, vem cá, né? Fiscal, ô. O fiscal, o que é? Meu irmão, é uma questão aqui de literatura. Tem no programa, não. O fiscal vai rir. O fiscal não responde isso. Ele vai dizer, vai fazer sua prova? Sacou? Então já fiquem ligados. Vou repetir. Metáfora, elipse, zeugma. Certo? Já são figuras de linguagem. Pleonasmo. São figuras de linguagem que a interpretação já incorporou. Então já tem que ficar ligado nisso aí. Vamos lá. Só em Goiânia já foram mais de 27 mil pessoas nocauteadas em pouco mais de 2 meses. A capital tem o segundo maior número de casos do país em 2013. Só perde para Campo Grande. Uma epidemia que abarrota os corredores de hospitais, abala a economia, desfalca os postos de trabalho, combate a indústria de turismo e, o que é pior, causa complicações e morte. Agora é com vocês. Pega a canetinha. Vamos lá. Abarrota. Pode sublinhar. Abarrota. Bora lá. Sublinha. Abarrota. Abala. Desfalca. Combate. Causa. Abarrota. Abala. Desfalca. Combate. Causa. Sublinharam?
Todos esses verbos, os quais vocês acabaram de sublinhar, estão no presente no indicativo. O presente no indicativo é aquele tempo verbal da verdade absoluta e da afirmação categórica. Quando você tem a intenção de se aproximar da verdade absoluta, porque não existe verdade absoluta, mas se a sua intenção é aproximar-se da verdade absoluta, de preferência você vai usar o presente no indicativo. Ou os tempos verbais no modo indicativo. De novo, indicativo, verdade absoluta e afirmação categórica. Claro que não existe verdade absoluta. Mas se você tem a intenção de chegar à verdade absoluta, você vai selecionar melhor as suas ideias. Como ela fez aqui. Então ela colocou uma sequência de verbos no presente do indicativo. A intenção dela, qual é? Dizer, o que eu estou escrevendo aqui é verdade, acredite e pronto. É a intenção dela. E ela está mandando bem, porque o plano argumentativo dela é muito consistente. Ela tem muito dado, ela tem muita informação. Ela mexe bem com as palavras, ela tem seleção vocabular. Sacou? Genial, inventivo, mais perto por pernilongo. Sacou? Ela tem uma seleção vocabular massa. Se liga nisso aí. Continua. Nessa loteria de picadas. E aí, pessoal, isso é denotação ou conotação? Loteria de picadas. Vai, conotar. Isso é metáfora pura. Metáfora pura aí. Ah, e se ele perguntar se a metáfora é associada à catacrese e à metonímia, literatura. Show? Bora. Do Enem. Tá? Não tem nada a ver. Para a prova de vocês, metáfora, sinônimo de, vai. Show. Se um dia você for fazer alguma prova e aparecer no edital figuras de linguagem, aí ele pode associar metáfora, a metonímia, catacrese, antonomásia, perífrase, sinestesia. Show? Isso depois. Tá? Quando sair no seu edital. Não saiu, aquele abraço. Bora lá. Vamos lá. Nessa loteria de picadas, quem conseguiu escapar até agora, pode comemorar. Talvez não por muito tempo. Os demais, para seu azar, já descobriram o poder desse mosquito. Sentiram na pele e nos ossos. Sublinhe, na pele e nos ossos. Sentiram na pele e nos ossos os efeitos de uma doença, cujo nome traduz bem o que a vítima encontrará pela frente. Nos Estados Unidos, a dengue também já recebeu a designação de febre quebra-ossos. Só a dengue e John Jones. Dá para tu? Pronto. Só os dois. Mas ninguém. A dengue também já recebeu a designação. Só nos Estados Unidos tem dengue. Pessoal, nos Estados Unidos tem gente que mora em barraco de papelão. E por que eles não mostram? Porque a imprensa norte-americana, na hora que o país está passando por alguma dificuldade interna, eles escondem. O coleguinha matando o outro na escola, o coleguinha matando o outro na universidade, tem todo dia, pessoal. Eles mostram às vezes. Onde tem muita riqueza, alguém tem que associar o processo de mais-valia. Alguém está explorando alguém. Não se iludam, não. Olha aí a notícia. Nos Estados Unidos, a dengue também já recebeu a designação de febre quebra-ossos. E uma das versões sobre a origem do termo aponta que ele seria derivado da frase Swahili, língua bantu da costa leste africana. Kadinga Pepo, que significa cãibras de início súbito. Dá pra tu? Toma. Revela o médico Geoffrey Marcondes de Rezende, em seu livro Linguagem Médica. A definição de doença democrática que não discrimina pobres e ricos, sublinha, não discrimina pobres e ricos. Não discrimina pobres e ricos. É uma meia verdade. A dengue é resultado de uma série de variáveis, mas especialmente das condições de organização do espaço urbano. Pessoal, sublinha aí, organização do espaço urbano e puxa uma seta. Organização do espaço urbano. Qual é teu nome? Júlia. Teu nome? Igor. Igor e Júlia. Vamos passar, viu? Não sei nem qual é o concurso, mas vamos passar. Igão,
Júlia, fazer uma pergunta. O que é previsível? Você dizer que a água parada vai provocar mais focos de dengue. Isso é previsível. Se você pegar qualquer pessoa e colocar para escrever sobre a dengue, ela vai bater em cima disso aí primeiramente. Isso é previsível. Ela entrou com o princípio da imprevisibilidade. Então a tendência é que o texto dela seja argumentativo. Predominantemente argumentativo. Porque ela entrou com a imprevisibilidade, Júlia. O que é previsível? O cara diz, a Arena das Dunas tem que chutar o pau da barraca. 10 milhões de reais por mês, né, de contrato, que tem que pagar, né? Um absurdo, isso podia estar sendo investido para a melhora do salário do policial, do enfermeiro, do bombeiro. Massa, quebra o contrato. Quebra o contrato para tu ver a bronca. Se quebra o contrato assim, pessoal, ei, vou pagar não, é o FMI, pessoal. É assim? Não, pessoal. A imprevisibilidade é, deseja-se a quebra do contrato. Mas como é que se quebra um contrato desse, meu amigo? Se você paga 10 milhões e quebra um contrato, você vai pagar quanto? Tá vendo? Eu estou indo para a imprevisibilidade. Então, ela partiu para a imprevisibilidade. Sempre que houver um encaminhamento para a imprevisibilidade, a tendência natural é que o texto seja predominantemente argumentativo. Fechou? E qual é a imprevisibilidade? Vai. Olha o que ela disse aqui. A dengue é resultado de uma série de variáveis. Aí o que a gente espera? Argumento previsível. Muitas piscinas em casas que estão a alugar, né? Ficam lá cheias de água. Isso aí é comum demais. Isso é previsível. Aí ela disse, olha aí, ó. Organização do espaço urbano. Ela foi para a imprevisibilidade. Pronto. Quem tinha dúvida ainda de que esse texto seria predominantemente argumentativo, eu acredito que agora não tem mais. Então, quando começar a ler o texto, se você sentir que tem imprevisibilidade, com a tendência natural, vá. Predominantemente argumentativo. Show. Continua. Sua disseminação é um atestado de incompetência para as administrações públicas. Olha a palavra atestado aí, em conotação também. Porque não se dá um atestado de incompetência. Atesto para os devidos fins. Não sacou? Metáfora de novo. Ela escancara deficiências de infraestrutura, como coleta de lixo, serviços de água e esgoto. Isso ficou evidente em estudo que avaliou 2 cidades vizinhas, com clima idêntico, na fronteira entre México e Estados Unidos. Conta o coordenador-geral do Programa Nacional de Combate à Dengue do Ministério da Saúde, Giovanni Coelho. Uma delas, a que ficava no território mexicano, olha só, a que ficava no território, enfrentou na época uma epidemia de dengue. Não por coincidência, sofria com o lixo acumulado e problemas de abastecimento. Do outro lado da fronteira, a cidade norte-americana, onde os serviços públicos eram eficientes e a população vivia em ambientes telados, registrou pouquíssimos, casos. México, Estados Unidos, não dá, eles não deixam, né? Tem que sugar de alguém, né? E deixar alguém pobre lascado. A dengue é um problema socioambiental, diz Giovanni Coelho. Isso explica por que as cidades ficam mais vulneráveis nos períodos eleitorais. Quando administradores descuidam da infraestrutura para cortar gastos e conseguir fechar as contas. Pessoal, desde 1982, de novo, desde 1982, nós temos surto de dengue todos os anos no Brasil. Isso registrado, né? Como diz no meu interior, tem um para trás também. Tem antes. Mas registrado, nós temos surtos desde 1982. O governador do Rio era Leonel Brizola. Meu amigo, isso aí foi espalhando. Agora, meu amigo, complicado, né? Aí ela diz aqui, ó. A negligência do vizinho pode ser fatal e por isso nunca é demais insistir nas campanhas educativas. Tá vendo? Boa. Mas sem a contrapartida eficiente de quem recolhe impostos para oferecer serviços,
Quem é que recolhe impostos para oferecer serviços? Diga aí para mim. Quem, pessoal? O Estado. Beleza, o Estado. Recolhe impostos para oferecer serviço. A política do faça como eu digo, mas não faça como eu faço, de muito pouco valerá cobrar da população. O mosquitinho vai continuar vencendo, e a bala do canhão necessária para derrotá-lo terá de ser cada vez mais poderosa e cara. Aí a realidade, triste realidade. Pessoal, pela seleção vocabular, pela estrutura dos verbos, pela quantidade de informações que há, e pelo princípio da imprevisibilidade, esse texto é predominantemente, não tem para onde correr. Começa logo pelo título, Derrotados, o ser humano derrotado por um mosquito. Imprevisibilidade. Sacou? Questão 1. A intenção comunicativa dominante no texto é aquela velha regra. Eu tenho 4 alternativas. Eu posso ter 4 intenções comunicativas do texto. Mas uma delas é dominante. Tá vendo? Eu tenho que marcar dominante. Quer dizer que eu posso ter 4 propósitos comunicativos? Posso. Mas ele quer o dominante. Então eu só tenho um dominante. Eu tenho 3 propósitos comunicativos e um propósito comunicativo dominante. Vamos lá. 1. A intenção comunicativa dominante no texto é a. Defender um ponto de vista acerca do avanço da dengue. Se o texto é predominantemente argumentativo, pelos elementos os quais nós já discutimos, defender. Essa palavra cabe, segure. Professor, é muito ruim quando aparentemente a questão correta, a alternativa correta é a A. Dá um nervoso. Pois não fique não. Vocês já chegaram até aqui? Então não pode ficar nervoso por causa disso. Se você acha que é A, vá lá no gabarito. Tá bom? Professor, mas assim, quando a prova começa lá, a primeira questão já é A, o cara já fica desconfiado, né? A pessoa não tem nada a ver, pessoal. Isso não é o Enem, não. Vocês já são adultos, grandões, entendeu? Certo? Já sabem o que estão fazendo. Tem que ter confiança, tá? Bora lá. B. Informar sobre a gravidade do aumento de casos da dengue. Rapaz, o texto informa, mas isso é predominante? Predominante é o plano argumentativo. C. Relatar a situação dramática do avanço da dengue no Brasil. Relato é diferente de argumentação. Argumentação é sustentação de tese. E existe uma tese. Volto para o primeiro parágrafo. Última linha. A incidência da doença aumentou mais de 30 vezes nos últimos 50 anos e teme-se que aconteça uma pandemia. Tese. A tese. Pronto. D. Explicar as causas do aumento dos casos de dengue no Brasil. A predominância não é a explicação. É o plano argumentativo por seleção vocabular, por imprevisibilidade, por argumento de autoridade, por dados estatísticos convincentes com fontes seguras. Ela caprichou, viu? Sacou? Alternativa correta, vai galera. Alternativa A, show. 2. Oi, filho. Beleza. Poderia cortar a C e a D por 2 motivos. Parabéns. Poderia cortar a C e a D por 2 motivos. Porque a C diz, relatar a situação dramática do avanço da dengue no Brasil. Também entra México e... Beleza. E parabéns. Mas também poderia fazê-lo por tal situação. Relatar e explicar. Pelo que você acumulou do texto, relatar e explicar existem, mas não são predominantes. Boa. Excelente raciocínio. Parabéns. 2. Em relação ao texto, a autora concorda com a máxima de que, no Brasil, a dengue é uma doença democrática. B. Considera que impedir o avanço da dengue é responsabilidade, principalmente do poder público. Segura aí. C.
Utiliza os exemplos do México e dos Estados Unidos para demonstrar a eficiência do poder público no combate à dengue. Estados Unidos, sim. México, não. Estados Unidos, população telada, menos casos. T. Afirma que a ineficiência das campanhas educativas é a causa principal do avanço da dengue no Brasil. A ineficiência das campanhas educativas. No último parágrafo, ela sugere mais campanhas. Ah, se ela sugere mais campanhas, então ela está dizendo que é ineficiente. Afirma que a ineficiência das campanhas educativas é a causa principal. É a causa principal? E outra, você teria que subentender, porque não está explícito. Ela sugere mais campanhas. Se você sugere mais campanhas, é porque as outras não estão, funcionando. Mas isso não é uma análise explícita, é uma análise implícita. Você tem que buscar nas entrelinhas do texto. Você tem que interpretar o texto. Você tem que deduzir. Você tem que depreender. E a questão não pede isso. O que a questão pede? Em relação ao texto, a autora. É para marcar o que está explícito. E o que é texto explícito? É o texto dito, é o texto que você lê. É isso aqui. Isso é o texto explícito. O que é o texto implícito? Vá. Bora. Texto implícito é o que você vai deduzir. A questão não fala de dedução, de inferência, de depreender, sacou? Não fala. É o que está lá. Como diz o ditado, na letra da lei, sacou? Vamos lá. Afirma que a ineficiência das campanhas educativas é causa principal, fora. Que eu teria que buscar o implícito. E também não é causa principal. C. Utiliza os exemplos do México, fora também. A. Concordam com a máxima de que no Brasil a dengue é uma doença democrática, fora também. Vá, alternativa correta? Agora me diga uma coisa. Em que pedaço do texto está a justificativa para B de bola? Último parágrafo, quando ela diz o quê? Vá. Quando ela diz o quê? Campanha educativa é importante. Sem a contrapartida efetiva do Estado, não funciona. É o Estado que organiza as coisas. Se o Estado é ineficiente, a população vai ser ineficiente. Boa! Considera que impedir o avanço da dengue é responsabilidade principalmente do poder público. Contrapartida do Estado, Estado é poder público. Fechou? Vai, alternativa correta, vai a 2, galera. 2. Vamos para 3. Há um pronome relativo que exprime ideia de posse em. Vamos para cá. Ó. Quando a gente vai fazer uma prova de concurso público, preste atenção, todo mundo aqui, ó. Nem vai fazer uma prova de concurso público, tá? A gente tem um pouquinho de dificuldade nisso aqui. Pronome relativo. Beleza? Olha só. Aí a gente trabalha com o principal pronome relativo, o quê? E os derivados desse pronome relativo. Vamos lá. As derivações. Ou os substitutivos. O qual, vai. A qual, os quais, as quais. A gente trabalha com isso aqui. Então, muitas vezes, o aluno vai fazer a prova com esse acervo aqui, ó. O que é o pronome relativo, substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Claro que dependendo da condição textual, dependendo da seleção vocabular, dependendo do momento do texto. Mas sempre vai dar certo. Show? Cabeça agora. Eu tenho 2 cartas na manga. O onde e o cujo. Para cá. Para cá. O onde. Adjunto.
adverbial de lugar é para utilizar quando houver referência específica, obviamente, a lugar. Ó, adjunto adverbial de lugar, e aqui onde tem lugar eu vou colocar, ó, referência específica. Referência específica. Referência específica. E o cujo, preste atenção, o cujo, relação de posse. Relação de posse. Aí você tem o possuidor, vá, e a famosa CP, coisa, vai, possuída. A relação entre o possuidor e a coisa possuída. Essa relação entre possuidor e coisa possuída é uma relação de substantivação. Show de bola? Relação de posse, cujo, dois pronomes relativos. Pronome relativo, tá, pronome relativo. Cuidado. O onde também pode ser pronome interrogativo. Só que eu acho inviável para uma banca perguntar, queimar uma questão com isso. O cara vai ter que botar, por exemplo, onde estão as atitudes esperadas dos governos tais e tais? É óbvio que esse pronome é interrogativo, entendeu? É muito óbvio. Então é muito mais interessante cobrá-lo como pronome relativo. É mais complexo. O cujo também. Show? Beleza. Então agora, diante disso aqui, você vai para a questão agora. Há um pronome relativo que exprime ideia de posse em. Uma delas, aqui ficava no território mexicano, enfrentou na época uma epidemia de dengue. Uma delas, aqui ficava no território mexicano. Você tem que saber se existe uma relação entre possuidor e coisa possuída. Não tente só substituir o que por o qual, a qual, os quais ou as quais. Não tente só fazer isso. Tente ver se você encontra uma relação de posse. Vamos lá. B. Do outro lado da fronteira, a cidade norte-americana, onde os serviços públicos eram eficientes e a população vivia em ambientes telados, registrou pouquíssimos casos. Onde? Onde é adjunto adverbial de quê? Show de bola. Ó A. Segura aí. Mas vamos eliminar o que é mais categórico, tá? Já sai a B. Sai a B. Pronto. C. Isso ficou evidente em estudo que avaliou 2 cidades vizinhas. Olha o que. Aí você tem, ó. Estudo que avaliou. Para cá. Olha aqui para Fred. Estudo que avaliou. Vamos lá. Estudo que avaliou. Rapidinho. Olha aqui, galerinha. Estudo, substantivo. Avaliou, verbo. Não fique só vidrado no pronome relativo. Porque se ele fizer uma questão mais capciosa que essa, que já é capciosa, aí você vai ficar procurando substituir, procurando, certo? Procure a relação de, posse, isso. Porque ele diz, há um pronome relativo que exprime ideia de posse. Relação de posse é possuidor e coisa possuída. De onde, pessoal, o verbo vai possuir ou ser possuído? Verbo. Você possui substantivos. Ou o substantivo possui você. Sacou? D. Sentiram na pele e nos ossos os efeitos de uma doença, cujo nome. Doença, cujo nome. Doença, substantivo anterior. Nome, substantivo posterior. Ah, é relação de posse porque é cujo. Não decore. Claro que o cujo é determinante. Mas nota-se claramente a relação de posse. O substantivo anterior e o substantivo vai. Posterior. O anterior e o posterior. Fechou?
Pronto. Alternativa correta vai? D de dado. Show. Vamos para 4. Só um minutinho. Quatro. Vamos lá. O verbo cuja flexão temporal, sublinha, flexão temporal. Só um minutinho, gente. O verbo cuja flexão temporal, sublinha flexão temporal, denota probabilidade, sublinha probabilidade. O verbo cuja flexão temporal denota probabilidade está presente em. Ele está falando de quê, pessoal? Probabilidade. Show? Quebrou a verdade absoluta e quebrou a afirmação categórica, não foi? Quebra a cabeça agora. A incidência da doença aumentou mais de 30 vezes nos últimos 50 anos. Para cá. A incidência da doença aumentou. B. Uma das versões sobre a origem do termo aponta. C. A dengue é resultado de uma série de variáveis, mas especialmente das condições de organização do espaço urbano. Cadê o verbo? É. A capital tem o segundo maior número de casos do país. Só perde para Campo Grande. Então eu tenho, a incidência da doença aumentou. Uma das versões sobre a origem do termo aponta que ele seria. Eu tenho aponta e seria. Tem outro verbo aqui, ó, na B. Aí eu tenho, a dengue é. E na D de dado, tem. Tem. E o verbo perde. D. É assim que faz a questão. Diga, meu amor. Sim, é para essa questão. Mas vamos ver primeiro o comando dele. Porque o comando dele qual é? O verbo cuja flexão temporal denota probabilidade. Ela fez uma pergunta aqui sobre a interpretação do dado. Coerente demais, tá? Mas o enunciado pede o quê? Flexão temporal denotando o quê? Vá. É em cima do verbo. Mas gostei do raciocínio. Vamos para cá. Aumentou. Aumentou. Pretérito perfeito do indicativo. Porque o pretérito imperfeito é aumentava. Segura a onda. Pretérito perfeito do indicativo. Beleza. Não estou dizendo que está certo, estou dizendo que foi avaliada. Deixa eu botar aqui, ó. Ok, avaliada. B. Aponta. Presente do indicativo. Seria, ria, futuro do pretérito do indicativo. Avaliado também. Avaliamos. É, verbo de ligação. Verbo de ligação. Expressar probabilidade é bronca, viu? Qual é a função do verbo de ligação? É unir o sujeito ao predicativo do... Bota, ó, esquece, ó, lembre-se disso aqui. Predicativo é informação. Se eu digo predicativo do sujeito, informação sobre o sujeito. Se eu digo predicativo do objeto, informação sobre o objeto. O verbo de ligação, ele serve para isso aqui, ó. Sujeito, mais verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. Ele vai unir o sujeito ao que se informa sobre o sujeito.
Muita gente diz assim, ó, o verbo de ligação é oco. Ele não tem função sintática e nem tem transitividade. Ele não é transitivo direto, não é transitivo indireto, nem é intransitivo. Mas calma, ele é poderosíssimo, por exemplo, para argumentação. Quando você diz assim, as políticas públicas brasileiras são irremediavelmente aplicadas em benefício de uma classe aristocrática e burguesa, olha, tá vendo? São, o verbo de ligação. Como ele faz a conexão dessa problemática, tá vendo? Da denúncia, da organização, da sistemática argumentativa, ele é muito importante. Verbo de ligação no presente indicativo é importantíssimo. Aí eu quero ver a frase, né? Sei lá, Franklin, professor de informática, Franklin é lindo, né? Franklin é lindo. Como nós o chamamos carinhosamente, Frank. Frank é lindo. Pensa numa potência. Lá vai. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Aí o cara diz assim, eu não vou nem analisar esse verbo de ligação, ele não serve para nada mesmo, ele só para ligar. Pessoal, verbo de ligação é presente no indicativo. Verdade absoluta ou afirmação categórica. É porque nesse caso não é verdade absoluta, né? Mas a função do verbo de ligação é a verdade absoluta. Quando você diz Frank é lindo, a pessoa já vai dizer, será que é mesmo? Né? Porque você disse é, né? É diferente, talvez Frank seja. Né? Talvez seja, olha, é subjuntivo. Porque tem a marca da subjetividade. Show? Pessoal, isso aqui não vai indicar probabilidade nunca. Mas agora vocês têm outra visão sobre o verbo de ligação. Não descartem o verbo de ligação. O verbo de ligação não faz só... ele só faz ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Não, não é assim. O verbo de ligação também tem tempo verbal. Ele se apresenta no presente do indicativo, no pretérito perfeito do indicativo, e eles podem bater em cima do tempo verbal. E o cara levar aquela ideia para a prova. O verbo de ligação não tem função de porra nenhuma. Só faz ligar. Não vai aparecer nunca. Na história desse Brasil, uma alternativa. Função de ligar. Pode ter certeza. Verbo de ligação. Qual a função? 2 pontos. Função de ligar. Pronto, é um celular. Celular. Pronto, função de ligar, né? É um celular. Aí vai ter A, B, com bateria, C, sem bateria. D, analógico. Pronto. Pessoal, não torçam o nariz para o verbo de ligação, que ele é traiçoeiro. Porque os caras podem perguntar o tempo verbal dele. Sacou? Para essa questão ele está morto. Show? Para essa questão. Ele não vai indicar probabilidade. Já posso cortar? Posso. Beleza, já posso. Esse aqui, epa, calma pessoal. Celular, silencioso, sempre trai a gente. Normal. Vamos lá. Aí eu tenho aqui, tem, perde, aumentou, aponta e seria. Aumentou, pretérito perfeito, aponta, presente no indicativo, tem, presente no indicativo, perde, presente no indicativo. Professor, presente no indicativo, pretérito perfeito no indicativo, presente no indicativo, só tem esse patinho feio aqui. Esse iria, né? Então é um desses aqui, porque esse aqui eu vou eliminar logo. Pessoal, seria, deixa eu botar aqui, ó, ria. É o futuro do pretérito do indicativo. Futuro do pretérito do indicativo. Esse é o ria. Futuro do pretérito do indicativo. Presta atenção todo mundo agora. Fred viajaria se tivesse grana. Fred viajaria se tivesse grana. Presta atenção. Ria, vá. Futuro do pretérito do indicativo. Se tivesse grana, S. Você vai pegar esse pedacinho aqui, ó, se tivesse, e vai anotar assim, ó.
imperfeito do subjuntivo. Olha aí, coisa linda. O futuro do pretérito do indicativo combina com o imperfeito do, subjuntivo. O futuro do pretérito do indicativo combina com o imperfeito do subjuntivo. Então eu vou ter um choque entre indicativo e subjuntivo. Sim ou não? Prevalece o quê? A subjetividade. Probabilidade está ligada à certeza ou à subjetividade? Alternativa correta. Pronto. Show? Ria. Isso. Ria. Apareceu esse tal desse ria aí. Uma das versões sobre a origem do termo aponta que ele seria derivado. Show? Futuro do pretérito. Professor, mas não é indicativo? É. Mas ele casa com quem? Vai. Bora, casa com quem? Com o imperfeito do, O que é o imperfeito do subjuntivo? Tivesse, fizesse, dormisse, letra B de bola. Nadasse, corresse, asse, esse, isse. Asse, esse, isse. Show? Pode arrochar aí. Fala, gata. Se ele colocasse... Muito bem. Tô com 5. Se ele colocasse assim, alternativa A incidência da doença aumentaria. Aí a gente poderia discutir a letra A. Aqui, Se aqui fosse teria e perderia, a gente poderia discutir. Esse aqui está fora. Não tem como. Apontaria e seria, aumentaria, teria e perderia. Aí a gente ia discutir. Mas não dá para discutir. Tem que ter isso aqui. Uria. Show? Vamos lá. Ei, se no dia da prova o cara perguntar qual o nome do parça do futuro do pretérito do indicativo, o nome do parça dele, que ele leva para todo canto. Como é o nome? Imperfeito do, subjuntivo. O parceiro, o colega, o amigão, certo? Show? Pronto. Que ele leva para todo canto é o imperfeito do, subjuntivo. Tem que lembrar disso aí. Fechado? Questão 5. Nas orações, descobriram o poder desse mosquito? Sentiram na pele e nos ossos os efeitos de uma doença? Avaliou 2 cidades vizinhas. Se os trechos em destaque fossem substituídos por pronomes oblíquos, a reescrita correta de cada uma das orações seria respectivamente. Preste atenção agora. Show? Primeiro momento. Descobriram o poder desse mosquito. Para cá. Quem descobre, descobre algo. Descobrir é verbo transitivo de segure. Obviamente, não pede preposição. Tem os casos dos objetos diretos preposicionados, mas não é o caso de descobrir. Descobriram o poder desse mosquito. Vocês perceberam que depois de descobriram, vem um artigo e um substantivo? Descobriram o poder. Você tem um verbo descobriram, aí tem o poder, artigo e substantivo. Segure. Sentiram na pele e nos ossos os efeitos. Sentiram os efeitos. Sentiram o quê? Os efeitos. VTD também. E você tem artigo e substantivo. Estão percebendo isso? Segure. Avaliou 2 cidades vizinhas. Tem preposição entre avaliar e 2? Não, porque 2 é um numeral. Show. Avaliou 2 cidades vizinhas. Avaliou o quê? 2 cidades vizinhas. Eu também não tenho preposição aí. Está vendo que eu não tenho preposição entre verbo e a próxima palavra? Não tem preposição em nenhum dos casos? Pronto. Segura a onda. A. Descobriram-lhe, sentiram-lhes na pele e nos ossos. Pode eliminar.
Porque lhe e lhes são objetos indiretos. E eu só tenho um verbo transitivo direto. Como é que eu teria objeto indireto? Como é que eu posso substituir um objeto direto por um pronome que representa um objeto indireto? Lhe e lhes, objetos indiretos. Corta A. E qual mais? AC. Já tirei 50% do peso. É muita coisa? Muita coisa. Tirei a A, tirei a C. Vamos para B. Descobriram o. Sentiram-nos na pele e nos ossos. E avaliou-lhes. Qual a possibilidade deste terceiro fragmento ser trocado por lhes se avaliou também é VTD? Porque na B de bola ele diz avaliou-lhes, não diz? Mas avaliar não é transitivo direto? Você avalia alguém ou algo. Então eu não posso marcar a letra B também. Por eliminação, vai. Agora a justificativa. Para a gente não ir no chute, né? Tem que justificar. Primeiro, eu tenho 3 verbos transitivos diretos que pedem objetos. Pelo fato de não haver verbo transitivo indireto, que vai pedir, obviamente, objeto indireto, obviamente preposicionado, eu não posso nem pensar em lhe e lhes. Segundo dado. Porque descobriram no e não descobriram o? Porque depois de descobriram, eu tenho um artigo e substantivo. Depois de sentiram, eu tenho um artigo e substantivo. Perceberam? Bora lá. Descobriram, artigo substantivo. Sentiram, artigo substantivo. Mas tem na pele e nos ossos. Locução adverbial de lugar. Locução adverbial de especificação. Ela está deslocada. A ligação, diz filho. O ideal seria vírgula. E tem outras falhas aí nesse texto. Como na época. Você escreve em norma culta, você escreve como? A época. Você não diz, na época do século XVI, não diz. Você diz como? A época do século XVI. Essa mulher que escreveu o texto, certo? Ela é top em argumentação. Mas ela tem uma falhinha ou outra ali, de acordo com a norma, culta. Mas ela está amparada, porque o jornalista e a jornalista têm licença poética. Show? Ela está amparada. Se vocês forem fazer uma prova de redação, não pode cometer esse tipo de falha, não. Porque a prova de redação é top, né? É tudo, né? Certinho. Vamos lá. Então, descobriram-no, sentiram-nos, dedidado. Por quê? Depois de descobrir e depois de sentir, eu tenho um artigo e substantivo. Então, descobriram-no, sentiram-nos e avaliou-as. Fred, por que não é avaliou-lhes? Porque a gente já disse que o verbo é transitivo direto. Alternativa correta, vai galera. D. Show. Vamos para 6. Sobre a linguagem utilizada no texto 1. Olha a observação dele ali, viu? Flamenguista, teu nome? Ricardo, excelente, cara. Muito bem pensado. Sacaram aí o que o Ricardo disse? Tem pequenas falhas aí, conforme a norma culta. De pontuação, de expressão. Mas ela está amparada pela licença poética. Sacou? Ela tem esse poder, tá? Mas e se ela não for jornalista? Mas ela está escrevendo para jornal. Amigos, só escreve em jornal e revista quem é jornalista? Estou perguntando a vocês. Você tem um universo de articulistas, né? Que não são formados em jornalismo. Direito, letras, biologia, cinema. Valci Carrasco escreve para a Época. O cara não é formado em jornalismo, mas sabe escrever. Show? E ela é top, mas ela tem uma falhinha ou outra ali, mas tá uma parada. Show? Valeu, Ricardão. 6. Sobre a linguagem utilizada no texto 1, é correto afirmar que a linguagem A.
apresenta traços de ironia no primeiro e no último parágrafos. Primeiro, eu quero que vocês me digam um negócio. Ironia é um recurso da reportagem? É um recurso do texto argumentativo. Principalmente do artigo de, opinião. Show? Agora, ele está perguntando sobre a linguagem utilizada no texto 1. É correto afirmar que A. Apresenta traços de ironia no primeiro e no último parágrafos. Vocês veem algum traço irônico no primeiro parágrafo? A ironia, a metaforização e a pergunta retórica são 3 elementos do artigo de opinião utilizados com a intenção de persuadir. Persuadir, emoção. Convencer, razão. Show? Persuadir, emoção. Convencer, razão. Aí eu vou para pergunta retórica, metáfora, que é conotação, e ironia. Isso é persuasão. Mexer com a emoção do leitor. Porque eu não posso ir só para razão. Tem que mexer com a emoção também do leitor. Porque a minha intenção é fazê-lo mudar de ideia, parcial ou totalmente. Então tem que mexer com a emoção também. Sacou? Tem ironia no primeiro parágrafo? Cadê? Logo no começo. Do alto de sua genialidade, o homem apanha por mosquito. O ser humano é foda. O ser humano cria as coisas mais incríveis do planeta e apanha por mosquito. Fragorosamente. Escancaradamente. Tem. Primeiro parágrafo tem. Acha aí no último. Vê se tem. Veja se tem. Vai. Mas sem a contrapartida eficiente, a política do faça como eu digo, mas não faça como eu faço, de muito pouco valerá cobrar da população. O mosquitinho vai continuar vencendo. E a bala do canhão necessária para derrotar, o mosquitinho continuará, o mosquitinho continuará vencendo. E o restante também. Mas o principal é esse ponto. O mosquitinho continuará, Calma. O professor não pode ser A, não. Tá bom, então vamos para B. Bora. É desprovida de marcas que denotam a subjetividade da autora. Não tem marca de subjetividade, não tem nenhuma metaforização, não tem nenhuma conotação. É só o que tenho. C. Apresenta tão somente construções linguísticas denotativas. D. É desprovida de construções linguísticas descritivas. O que é descrição? Descrição é predominantemente adjetivação. Adjetivo é contar, mas contar através de adjetivação. Descrição é adjetivação. É o tipo textual descritivo. Descrição é predominantemente adjetivação. Você encontra vários momentos nesse texto que tem substantivo e adjetivo, substantivo e adjetivo, substantivo e adjetivo. Descrição. É descrever o substantivo. Tipo textual descritivo é predominantemente descrever o substantivo, não somente, mas predominantemente. Me dê aí um momento do texto que tenha substantivo e adjetivo. Pode dizer aí. Tem vários. Diz um aí. Substantivo e adjetivo. Dengue quebra ossos. Manda. Entenda uma coisa. Quando ele fala isso, excelente colocação. Quando ele fala em descrever, ele chama o tipo textual descritivo. Olha a manha da questão. Boa observação. Quando ele fala em descrever, ele chama o tipo textual, descritivo. Quando eu conto a história dos Estados Unidos e do México, isso é exposição e narração. Pode ter descrição? Pode, se nessa história eu adjetivar.
Exemplos do texto. Dengue quebra ossos. Dengue substantivo quebra ossos. É o tipo de dengue. Então é o adjetivo. Você tem várias ocorrências dessas. Aí ele diz, é desprovida de construções linguísticas descritivas? Não. Boa colocação, repito. Alternativa correta, vai. 6, vai. A. Vamos para B, ou para 7. O elemento linguístico para liga orações e estabelece relação de finalidade em, sublinha, relação de finalidade. Sublinha aí, relação de finalidade. Espera aí, galera. Galera, bota aí a argamassa, as meninas. Bora, todo mundo aí. Fazer o selfie aqui com o professor. Agora é o seguinte, só vai aparecer nessa selfie aqui quem vai passar. Então tem que levantar o braço aí, né? Isso! Bora! Fazer um teste aí. Quem vai passar? Que porra é isso? Ega! Bora, quem vai passar? Ega, porra! Tá aí. Bora. Pera aí, calma. No 3. E aí, galera, quem vai passar? Aê! Pronto, agora uma foto. Vai, todo mundo. Aí, a mão de novo pra cima, vai! Ai, não, que porra é isso, homem? Bora, porra! Vai! Aê! Passou todo mundo, eu quero é churrasco, meu amigo, e gela. Bora! Certo? E como é o nome daquela cerveja? Que eu não bebo, não, porra, de Heineken. Heineken é coisa do passado. A moda agora é Petra congelada. Heineken, coisa de pobre, pessoal. Não me chama, ó. Só e aquelas garrafinhas gordinhas que tem no Nordestão, que é 39 conto a unidade. Vocês se cuidem que eu vou sugar. E vou levar a rede. E quero espetinho. Daqueles que vendiam no Machadinho ali. Bom, gordinho, coração de boi, melado na Coca-Cola. Pronto. Ou vai ou racha. Tem que fazer, viu? Faz um empréstimo CDCzinho, passou, nomeado CDC. 3.000 conto de empréstimo. Churrasco, meu amigo, festa, grafite, ó, dá pra chamar grafite, fera samba, última hora. Dá, meu irmão. Dá, porque agora não tem um deles que tá pra gente show solo. Se os 4 é 12 mil, então um é 3. Pronto. Aí um paga a banda, o outro compra cerveja, o outro compra o churrasco e festa. Ainda bota no outdoor, passeio. Pronto. 7. O elemento linguístico para, liga orações e estabelece relação de finalidade em A. O mosquitinho vai continuar vencendo e a bala do canhão necessária para derrotá-lo. Sublinha. A bala do canhão necessária para derrotá-lo. Pode sublinhar. A bala do canhão necessária para derrotá-lo. Ele quer saber em que momento o para liga orações e estabelece relação de finalidade. Esse para aí tem função de finalidade? Perfeito. Vazarem? O mosquitinho vai continuar vencendo e a bala do canhão necessária no intuito de derrotá-lo, a fim de derrotá-lo. Mas ele liga duas orações? Oração tem que ter verbo. A bala do canhão necessária para derrotá-lo. Tem verbo depois, derrotá-lo. E a bala do canhão necessária. Tem verbo? A bala do canhão necessária. Bala necessária, necessária é adjetivo, pô. Então você tem um para final, aí. Você tem um para com função de finalidade. Mas ele está ligando duas orações? Esse aqui é irmão desse aqui. B. A capital tem o segundo maior número de casos do país em 2013. Só perde para Campo Grande. Fora. Só perde no intuito de Campo Grande, não tem lógica. C. Mas sem a contrapartida eficiente de quem recolhe impostos, no intuito de oferecer serviços. E aí? Recolhe impostos. Verbo antes?
para oferecer serviços. Verbo depois. E ideia de finalidade. Vamos para D. Vamos marcar agora não, sem emoção. D. Sua disseminação é um atestado de incompetência para as administrações públicas. Um atestado de incompetência para. Um atestado de incompetência no intuito de as administrações públicas. Nada a ver. Alternativa correta, vai. Ele colocou você em xeque entre A e C. E o bicho foi esperto, né? Porque a galera vai pegar necessária e vai dizer que é verbo. Só que é a bala necessária. Bala substantivo, necessária, adjetivo. Boa. Turma boa. Beleza. 8. A palavra que, lá vem, ó. Coloquei duas questões. A palavra que exerce a função sintática de sujeito em. É fragorosamente derrotado por um mosquitinho magrelo e frágil, de aspecto inocente, que faz cada vez mais estragos por onde passa. Beleza. Pronto. Dá uma sacada aí. B de bola. Uma das versões sobre a origem do termo aponta que, antes do que tem verbo, aponta que, antes do que tem verbo, esse que é conjunção integrante. Esse que é conjunção integrante. Para cá, para cá. A conjunção integrante não tem função sintática. Mas ela ocupa, ela faz parte de uma oração. A oração inteira tem função sintática, ela vai no bolo. Agora, o pronome relativo, ele pode ter uma função sintática individualizada, sim ou não? De novo, eu tenho uma conjunção integrante, eu digo assim, é possível que o Brasil cresça. Aqui, olha para mim. É possível que o Brasil cresça. Essa frase, que o Brasil cresça, tem função de sujeito. Não é o que tem a função de sujeito. É esse pedaço todinho. A conjunção integrante sozinha, ela não tem função sintática de porra nenhuma. Nada. Ela acompanha a função sintática da oração inteira. De novo, é provável, ou é possível que aprendamos mais. Que aprendamos mais é oração subordinada, substantiva, subjetiva. A oração inteira tem função de sujeito, não é só esse que, não. Agora, o que, pronome relativo, ele pode ter função individualizada de sujeito ou de objeto direto. Ele pode. Então, se esse que da B de bola é conjunção integrante, porque tem um verbo antes, ele não pode ter função individualizada de sujeito. Pode? Não. C. A incidência da doença aumentou mais de 30 vezes nos últimos 50 anos. E teme-se que, verbo antes do que? Conjunção integrante, fora também. Tá vendo? Só na maciota. Eu não dei um macete a vocês, mas dá para fazer a prova com tranquilidade. Macete sempre dá errado, lá na frente dá errado. É regra. D. Sentiram na pele e nos ossos os efeitos de uma doença, cujo nome traduz bem o que a vítima encontrará pela frente. Cujo nome traduz o que a vítima encontrará pela frente. Aí na letra A, o ser humano é derrotado por um mosquitinho magrelo e frágil, de aspecto inocente, que faz cada vez mais estragos por onde passa. Faça assim. Pegue esse que e troque por... Onde tem esse que? Na letra A. No lugar desse que, coloque um mosquitinho magrelo e frágil. Vamos colocar? Bora lá. Um mosquitinho magrelo e frágil faz cada vez mais estragos por onde passa. Tem sentido? Função de sujeito. Só isso. De novo. Isso. Show. Vai. Vai. Tá foda. Show. De novo. Volta. O que vem antes do quê? Um mosquitinho magrelo e frágil de aspecto, vá. Agora você vai pegar o quê? E vai trocar por isso aí, tá? Vamos ver se tem sentido. Um mosquitinho magrelo e frágil
faz cada vez mais estragos por onde passa. Tem sentido? Tem. Aí você fica com sujeito e verbo. Um mosquitinho magrelo e frágil faz. Alternativa correta, vai? Alternativa correta? A. Agora, duas questões para esse texto. Só um segundinho, filho. Ricardinho, só um minutinho. Galera, vocês têm 3 minutos para dar uma lida nesse texto. Vai, arrocha para eu colocar as duas questões e depois tirar as dúvidas de vocês. Arrocha aí, vai. Na velocidade que os políticos roubam. Vai. Questão 9. Espera que você vai entender. Vocês vão entender o que eu estou fazendo. Questão 9. Outra pontuação possível para o período. Você não precisa do texto. Espera aí, calma. Questão 10. O conector, portanto, linha 16. Você vai para a linha 16. Certo? Acho, portanto, no máximo você vai ter que ler o parágrafo inteiro. Todo mundo concorda comigo? Para cá. Qual foi a estratégia do cara que elaborou essa prova ou da mulher que elaborou essa prova? Eu vou pegar o aluno. Ele vai ler esse texto todinho e vai ficar refletindo até entender tudo, né? Pessoal, quando tiver texto para pouca questão, ou pouca questão para texto, desconfie. Desconfie que o santo está muito bom. O cara colocou esse texto para quê? Para reprovar 70%. Porque quando o cara for partir para essas duas questões, o fiscal já tomou a prova dele há muito tempo. O que vocês vão fazer no dia da prova? Por isso que eu dei só 3 minutos. O que vocês vão fazer no dia da prova? Opa, tem um texto aqui para 2 questões. Lê primeiro as questões. Acabou. Pode ser que você seja instado a voltar para o texto. Pode ser. Mas você tem que arriscar. Qual a tendência natural? Responder as 2 questões com pouquíssima leitura. Isso em qualquer banca. Quando eles fazem texto quebrado. Um texto para 8 questões e um texto para 2. O cara, opa, espera aí que eu estudei no IAP, falando de frete, né? O caminho é esse aqui. Questão 9. Dá para responder sem um texto? Tranquilo, pessoal. Tranquilo. Olha aí. A pesquisa está no início. Mas esperamos, a vírgula antes do mas obrigatória, show, que em alguns anos o resultado positivo possa ser comemorado. Considerando-se as relações sintático-semânticas da língua portuguesa e a preservação do sentido do trecho, outra pontuação possível. Ele quer outra pontuação possível. A pesquisa está no início, mas esperamos que em alguns anos o resultado positivo possa ser comemorado. O resultado positivo possa. O resultado positivo é o sujeito, possa é o verbo. Tem vírgula entre sujeito e verbo? Só se tiver deslocamento de pedaços da estrutura. Só. Qual é a regra geral? Não tem vírgula entre sujeito e verbo. Não tem vírgula entre o verbo e os objetos. VTD e objeto direto. VTI, objeto indireto. A regra geral é essa. A não ser que você desloque tudo. Aquela coisa bem da literatura, da música, do soneto, entendeu? Pronto. Vamos lá. B. A pesquisa está no início, mas... Por que esse mas entre vírgulas? Estranho, estranho. Mas esperamos que em alguns anos o resultado... Beleza, vamos para C? Estranho. A pesquisa está no início, mas... Opa, sai. Tem que ter uma vírgula aí antes do mas. Sim ou não? Porque ele é adversativo. D. A pesquisa está no início, mas... Beleza. Esperamos que em alguns anos... O que Ricardo apontou lá atrás. Ricardo. Em alguns anos, locução adverbial de tempo. Qual a posição tradicional das locuções adverbiais? Final do período. Eu não coloquei no miolo? Foi ou não foi? A locução adverbial, ela fica entre vírgulas. Alternativa correta. Alternativa correta? D de dado. Não precisou do texto. Ele colocou propositalmente. Show? Galera, texto para 2 ou 3 questões, já desconfie. Vá direto para as questões. Vamos lá. 10. O conector, portanto, estabelece relação de conclusão. Ele já está dizendo. Ele já está dizendo que a relação é de conclusão.
Eu não estou perguntando a você, não. E liga 2 períodos do terceiro parágrafo, 2 períodos do segundo parágrafo, 2 orações do segundo período do parágrafo e 2 orações do terceiro período do parágrafo. Você volta lá para a linha 16. Vai lá. Portanto, aí você volta um pouquinho até a marcação do período, que é o ponto final, não é? Ponto final. Esses insetos já nascem. Isso aí não é um período que se inicia? Aí antes, tem quantos períodos? Bora ler o parágrafo todo. De acordo com os cientistas que retiraram a bactéria de moscas da fruta e introduziram em ovos do mosquito transmissor da dengue, as fêmeas do Aedes contaminadas com a bactéria passam a vachantes para seus ovos. Foi mal. Isso é um período? Isso é um período. Segundo período. Esses insetos já nascem com a bactéria e, portanto, ele já está dizendo que é a conclusão. Esse, portanto, está no terceiro parágrafo. Beleza. Mas o conector, portanto, liga 2 períodos do terceiro parágrafo. Porque ele está no segundo período. Então ele está ligando 2 o quê? Alternativa correta. 2 orações do segundo período. Ele já deu a relação semântica. Ele jogou você para diferenciar período de oração. Para cá agora. Galerinha, missão cumprida mais uma. Ó, quem ainda não tem Fred. Ó, tá aqui, ó. Ei, meu celular é eterno. Não muda. Pode tirar dúvida à vontade. Instagram, @professor Frederico. Pode seguir que eu sigo de volta. Professor, mas aí não pode mais ver os likes da galera. Ainda bem. Pronto. Vamos estudar. Porra de like. Beleza? Galera, muito obrigado por tudo. Vão em paz. Vão com Deus. Quem for ateu, vá com o cão, mas vá. Não deixe de ir. Aquele abraço. Valeu, galera. Estou aqui.